Tudo bom, Fábio? Tudo bem, como é que você vai? Tudo jóia. Escolhi aqui o MAN, que é um lugar especial aqui da Bahia. Você já conhecia? Já, mas tem muito tempo que eu não vejo, mas é um espaço realmente fantástico. Representa muito da nossa história, do nosso patrimônio. Vou sugerir para você então um projeto daqui, que é o do jazz. Ele funciona dia de sábado. Ah, interessante. Das 6 às 9 da noite, assim, vale a pena você vir, é muito legal. Ah, ótimo, gosto bastante de jazz. Fábio Rocha é formado em administração de empresas, especialista em gestão integrada das organizações e mestre em responsabilidade social e sustentabilidade. Já atuou como consultor em mais de 100 empresas públicas e privadas, projetos. Atualmente é sócio-diretor da Damicos Consultoria e Negócios. Fábio, eu lhe trouxe aqui, na verdade, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o lado da responsabilidade social e empresarial, né? Em que estágio, assim, você acha que o Brasil está hoje? Você acha que já faz parte do planejamento estratégico da maioria das empresas esse tema ou não? O que você acha hoje, assim, do panorama geral? Olha, existe uma espécie de marco histórico, né, falando desse tema no Brasil, do ano de 1998, com a criação do Instituto Ethos, que nasce para disseminar esse tema e, de uma certa forma, nesses anos, isso tem evoluído de uma forma muito assustadora no sentido positivo da palavra. Era um tema e uma palavra e conceitos e práticas que praticamente não existiam do ponto de vista de uma discussão mais pesada, não só nas empresas, mas na academia, na mídia, e hoje esse tema tem um peso muito grande, né? Onde as empresas, inclusive, começam a criar estruturas para isso. Mas há um momento crítico, é muito propício essa discussão, porque nós temos um momento em que as empresas se apropriaram do discurso, estão com o discurso extremamente conectado com o conceito correto, mas ainda uma grande distância que esse discurso se traduza na prática. Veja bem, eu não estou colocando aqui uma questão só de maquiagem, eu estou colocando de empresas que inclusive até já entenderam o tema, têm um compromisso em implantar essa filosofia, porque é uma nova postura empresarial, uma nova cultura. Então se preparando, na verdade. Perfeito. Né? E fora o desafio, né? É um novo mundo, é uma nova economia, é um novo modelo de gestão, né? Que eu acho, Érica, que é isso que falta que nós entendamos. Essa atitude das empresas brasileiras em relação hoje à responsabilidade social, essa implantação, há uma preocupação em fazer isso de uma forma correta ou é muito mais discurso realmente? Olha, primeiro... Está muito na utopia ainda. Isso, ainda está muito preso a um dos aspectos da responsabilidade social, que é a ideia do investimento social privado. Se você perguntar, a maioria das organizações e das pessoas, quando elas são convidadas ou posicionadas para liderar esse tema dentro das organizações, elas automaticamente pensam na ideia de investir em projetos sociais, ambientais e culturais. Não que isso não faça parte desse composto do conjunto, mas é muito mais rever as práticas de gestão e inserir a responsabilidade social nisso. Falando, por exemplo, do momento que se está vivendo de crise, demissões. Como demitir alguém? Como estruturar um processo demissionário? A demissão é a primeira alternativa, quer dizer, é uma questão bem inerente à gestão. Seria assim, conscientizar os gestores de que forma isso seria melhor aplicado dentro da empresa. Eu acho que eles não têm noção exata da amplitude que é o tema. Eu chamo a atenção das empresas sempre que efetivamente há uma grande diferença entre o conceito clássico e a necessidade que a empresa tem de personalizar esse conceito para a sua atividade. O que seria uma Braskem socialmente responsável? O que seria uma Petrobras socialmente responsável? O que seria um Walmart? Quer dizer, são empresas de históricos diferentes, de portes diferentes, de complexidade e peculiaridades, e esse raciocínio só pode fazer para quem está dentro da empresa. Então, se nós notarmos questões últimas como, por exemplo, tudo que a gente ouve falar sobre indústria automobilística tem a ver com o tema. É carro anfíbio, é carro elétrico, né? Se você pensar na Petrobras, era uma empresa de petróleo há poucos anos atrás. Hoje é uma empresa de energia, e onde basicamente a questão central são energias limpas. Então é se entender que negócio e sustentabilidade estão extremamente conectados. E a sustentabilidade é algo acessório, algo secundário, ou um processo diferente daquilo que a organização já possui. Nessa conscientização, eu gostaria que você definisse o que é responsabilidade social e sustentabilidade para quem está em casa. Com certeza, isso é uma pergunta de estudo. Precisamos começar a entender que a responsabilidade social é inerente ao negócio.
como a empresa recruta, como a empresa seleciona, como a empresa promove, como a empresa avalia, como a empresa demite. Né? Automaticamente, inserir a responsabilidade social nessas práticas é a verdadeira responsabilidade social. Você utilizar anúncios citando a questão da boa aparência como elemento de seleção, ou utilizando esse critério, você não dá retorno aos candidatos que participaram de processo seletivo, você ter discriminação no processo de contratação, seja de gênero, no caso da mulher, né? A questão racial, né? Os próprios processos da relação líder-liderado, do assédio moral, né? Algo que não está tão presente no Brasil explicitamente, o assédio sexual, e a própria demissão. Você demite, utiliza a demissão como primeiro instrumento ou ferramenta para reduzir custos, o quanto é transparente esse processo, que apoio você dá ao funcionário para que ele se recoloque no mercado. Então, sua pergunta, Érica, foi muito feliz. É isso que o público, é isso que os gestores, é isso que o mercado e a sociedade precisam entender. Apoiar projetos ambientais é muito positivo, né? Apoiar creches comunitárias é muito positivo, mas a gente precisa se perguntar primeiro como é que está essa organização do ponto de vista do seu próprio dia a dia, do seu próprio cotidiano. A responsabilidade social está presente nas suas tomadas de decisões, a responsabilidade social é um critério, e lembrem-se sempre, não esqueçam, e ninguém está dizendo aqui que o lucro deixou de ser importante, que o resultado econômico deixou de ser importante. A sustentabilidade, ela na verdade é esse casamento, né? Esse mix dessa ideia do econômico, do social e do ambiental. É você pensar em implantar um complexo turístico e no próprio projeto você já imaginar essas três dimensões. É você pensar em instalar uma unidade industrial e já pensar em todas essas dimensões. Em torno, e não a compensação. Né? Então não vamos de forma nenhuma dizer que somos contrários a essa ideia de apoio a projetos. De forma nenhuma, é uma maneira, uma contrapartida social das organizações. Mas vamos sempre, falando no popular, olhar para o nosso próprio umbigo, né? Olhar para a nossa própria realidade. Na verdade, começar essa responsabilidade internamente para que depois a gente possa... Até para que haja coerência. Coerência de atitude, né, é um conceito fundamental. Aquela história do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não vale para a responsabilidade social. Ok, Fábio, obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço. E espero que a gente consiga desenvolver cada vez mais um trabalho melhor aqui no Arte